A nossa única esperança é o Trump. Oi? A nossa única esperança é o Trump. Gente, vocês ouviram direito? Esse aí é o presidente do PL, um dos maiores partidos do Brasil. Para vocês terem uma ideia, esse cara, o Valdemar da Costa Neto, ele é presidente de um partido que fez mais de 90 deputados na Câmara. Inclusive aqueles deputados em que a gente presenciou aquelas cenas de horrores, que tomaram o parlamento brasileiro de assalto, que sentaram na mesa do Hugo Mota, que impediram os trabalhos, tudo em nome de Bolsonaro, tudo porque queriam anistia, tudo porque queriam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e todos os outros serviços e todas as outras pautas não seriam interessantes. Eles inclusive disseram que não votariam se não votasse anistia, se não votasse impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, esse aí é o presidente de um partido que tem parlamentares na Câmara que só pensam em si próprios, que só olham para o seu próprio umbigo. Vejam como o nosso país está representado. E ele diz que a única esperança para quem? Do Brasil? Não. Para vocês. É isso? A única esperança é o Trump. Imaginem um presidente de um outro país que impõe sanções a autoridades brasileiras, que impõe um tarifaço que está prejudicando toda a cadeia econômica do país, e que ele continua impondo sanções. E o Valdemar da Costa Neto diz que a única esperança é o Trump. Gente, eu fico pensando como que eleitores votam em parlamentares, em pessoas que fazem parte de um partido como esse. O Valdemar da Costa Neto é envolvido em corrupção. Esse cara é um corrupto assumido, um corrupto. O PL é um partido de corruptos, de bandidos. Ali tem uma quadrilha formada que está assaltando esse país, essa tal de emendas secretas que eles usam e abusam como eles querem. Uma verdadeira quadrilha. Não é à toa que, matéria aqui da CNN, o Valdemar da Costa Neto disse que Bolsonaro seria bem-vindo na Argentina. Aqui ele está se referindo ao relatório da Polícia Federal. Depois que foi apreendido o celular de Bolsonaro, foi descoberto que Bolsonaro estava tentando fugir para a Argentina. Ele queria asilo na Argentina. Olha o que Lindenberg falou. Esse cara, a qualquer hora, o Bolsonaro, a qualquer hora, ou ele vai para um país desse aí, como ele tem o Milei lá, que é seu parceiro, ou então ele vai para uma embaixada dessa. O Lindenberg, o deputado Lindenberg, falou que a embaixada dos Estados Unidos para a casa do Bolsonaro é de apenas 10 minutos. A justiça tem que ficar atenta. Aí vem o Valdemar da Costa Neto e diz que Bolsonaro seria bem-vindo da Argentina. O presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira, durante um evento no Rio de Janeiro, que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria bem-vindo na Argentina. Ele disse, Bolsonaro ia ser muito bem-vindo lá na Argentina, porque eu fui na posse do Milei, fiquei impressionado com gente querendo conhecer Bolsonaro. Ele tem defeitos, lógico, mas esse carisma que ele tem faz com que não seja uma pessoa normal como nós. Eu acho que Bolsonaro realmente não é uma pessoa como nós, normal. Ele é um psicopata. É um psicopata responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas, uma pessoa que caçoava de pessoas faltando ar, uma pessoa que, em plena pandemia, um presidente de um país teve coragem de dizer que não era coveiro. Uma pessoa que tentou assassinar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente para tentar permanecer no poder. Ele não é um ser humano normal como nós. Ele, de fato, é um psicopata, é um bandido. Ele disse
É um carisma pessoal. Ele cometeu erros, muitos erros, mas muitos erros. Ele cometeu os erros dele também no governo, mas fez um governo muito bom. Eu discordo, Valdemar da Costa Neto. Piamente, eu discordo. Não teve sorte com a pandemia. Não, ele teve foi incompetência. Negativismo foi o que ele teve. Atrasou as vacinas porque quis. E com isso resultou na morte de milhares de pessoas. Ele diz que ele não teve sorte com a pandemia que prejudicou todo mundo. Prejudicou. Você chama a morte de 700 mil pessoas de prejudicar? Vai dizer isso para as famílias das pessoas que morreram por causa dessa atitude do vagabundo do Bolsonaro. Então, gente, vejam como o nosso país está bem representado de parlamentares. Vamos ver aqui qual era o teor da carta de Bolsonaro ao Milei. O que é que ele dizia? E isso foi encontrado no celular dele, um relatório que foi concluído pela Polícia Federal. O Bolsonaro dizia o seguinte, na sua carta enviada ao Milei: eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito de Vossa Excelência, Milei, asilo político na República da Argentina em regime de urgência, por eu me encontrar em situação de perseguido político no Brasil. Olha que vagabundo, perseguido político no Brasil. Um cara que tentou assassinar hoje o ministro da Suprema Corte, o presidente da República, o vice, que tentou dar um golpe no país, que é responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas, e se diz perseguido no Brasil. Por temer por minha vida, é o que ele disse na carta. Temer pela sua vida? Não, ninguém está querendo te matar, como você fez com o Lula, o Alckmin e o Moraes. A justiça brasileira só quer te punir se você for condenado, que será, a gente tem certeza, e que você pague vivo na cadeia, ninguém quer te matar. Vindo a sofrer novo atentado político, uma vez que não possui hoje a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado, bem como por estar na iminência de ter minha prisão decretada. Aí o senhor falou a verdade. De forma injusta não, justíssima, ilegal não, legal. O senhor está participando de todo o processo legal, ampla defesa, contraditório, seus advogados foram ouvidos, tudo certinho conforme diz a lei. E o seu julgamento está marcado agora para dia 2 de setembro. É claro, eu tenho certeza que o senhor pegará uma pena muito maior, porque o senhor é o chefe da quadrilha. O senhor é o chefe da organização criminosa. Né? Aí ele diz, uma prisão arbitrária, inconstitucional pelas próprias autoridades públicas que promovem a perseguição contra mim. Meu Deus do céu. O senhor está sendo condenado justamente por causa da Constituição. Porque nós somos uma república democrática e temos a Constituição de 1988 que não aceita a ditadura. E era isso que o senhor queria fazer. Aliás, o senhor é o primeiro presidente da história da República Brasileira que está sendo condenado, julgado e que será condenado por tentativa de golpe ao país. O primeiro, porque o senhor está afrontando a Constituição. Então o senhor está sendo condenado justamente por causa da Constituição. Como que o senhor diz que o seu processo é inconstitucional? Aí vê o senhor em outro ordinário, como Valdemar da Costa Neto, defendê-lo, porque também é outro bandido. Aliás, vamos ver mais um trecho aí do vídeo, aquele vídeo que eu mostrei para vocês no começo. Vamos ver mais um trecho aí do vídeo, em que ele defende Bolsonaro e que defende também o Eduardo Bolsonaro. Veja aí. Eu sei que o Tribunal, o Supremo, tem prestigiado o ministro Alexandre. Mas eu tenho certeza que essa história não vai parar aí. E depois que o Lula foi candidato, depois de 580 dias preso, eu nunca imaginava que o Lula ia ser candidato. O Eduardo tem feito o trabalho dele lá atrás, é que é duro com o Eduardo. Um cara pálida. Você comparar, Lula passou 580 dias preso, mas você comparar a prisão de Lula
com a prisão de Bolsonaro, com o julgamento de Bolsonaro, com o processo de Bolsonaro, é uma coisa assim que destoa de uma maneira que dá nojo. Lula foi inocentado. E ele foi inocentado porque ficou comprovado que existia um juiz incompetente para o seu processo, que não foi encontrado provas robustas que o incriminasse. Não existe no processo de Lula prova, por exemplo, que ele é dono do apartamento em que ele foi acusado. Não existe prova. Pode ler o processo de cabo a rabo, não existe prova contra o Lula. Então não tinha como mantê-lo preso, ele foi absolvido. Ele não aceitou a tornozeleira eletrônica que foi oferecido a ele. Ele disse que só sairia da cadeia livre e inocentado, e que todas as pessoas que o acusaram iriam pagar. Então não compare com o Bolsonaro. Existem provas cabais, delação de seus próprios militares, dizendo que ele realmente tentou dar um golpe no país, que ele realmente tentou assassinar o Lula, o Moraes, o Alckmin. Então não venha com essa conversa fiada. E Bolsonaro está sendo acusado de tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito. É cadeia pesada. Ele, pela idade que tem, talvez jamais saia da cadeia, ou sairá, porque a gente vive no Brasil e logo vão entrar aí com um habeas corpus, ou para que ele cumpra essa prisão domiciliar por causa da idade. Mas se Bolsonaro passar uma semana na cadeia, nós já estaremos de alma lavada por todo o mal que ele fez ao Estado Democrático de Direito. E o senhor tome vergonha na sua cara, seu bandido, e pare de defender bandidos como o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima notícia.